Olá, pessoal! Hoje vamos explorar 5 eventos naturais impressionantes que ocorreram após a morte de Jesus. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história e pela Bíblia. Os eventos que se seguiram à crucificação de Jesus têm intrigado teólogos e historiadores por séculos. Teriam sido apenas coincidências? Ou será que carregavam um significado mais profundo, um sinal do cosmos? Junte-se a mim enquanto investigamos os relatos bíblicos e buscamos entender o impacto desses eventos sobre aqueles que testemunharam a era cataclísmica que se seguiu à morte de Jesus. Imagine um dia comum em Jerusalém. O sol está a pino, banhando a cidade com seu calor. De repente, o céu começa a escurecer. Não é o cair da noite, mas uma escuridão profunda e antinatural que se abate sobre a terra. De acordo com os evangelhos, este evento extraordinário ocorreu logo após a crucificação de Jesus. O céu, antes claro, ficou obscurecido por uma escuridão inexplicável, durando 3 longas horas. Este não foi um eclipse solar comum. Eclipses solares são eventos previsíveis e relativamente curtos. A escuridão que caiu sobre Jerusalém neste dia foi diferente, desafiando explicações científicas fáceis. Alguns estudiosos especulam que pode ter sido causada por uma tempestade de poeira massiva, ou por uma erupção vulcânica distante. No entanto, nenhum desses eventos poderia explicar a escuridão repentina e prolongada descrita nos relatos bíblicos. Para aqueles que testemunharam este evento assustador, deve ter parecido que o próprio mundo estava de luto. A escuridão simbolizava a ausência de Deus, a ruptura entre o céu e a terra causada pelo pecado da humanidade. Mas para os seguidores de Jesus, a escuridão também prenunciava um evento ainda maior, um evento que mudaria o curso da história para sempre. No interior do magnífico Templo de Jerusalém, escondido da vista do público, estava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do judaísmo. Este era um espaço de reverência e mistério, onde apenas poucos privilegiados podiam entrar. Era ali que a presença de Deus habitava, simbolizada pela Arca da Aliança, um artefato sagrado que continha as tábuas dos 10 mandamentos. Um véu espesso e resistente, cuidadosamente tecido e bordado, separava o Santo dos Santos do resto do templo. Este véu era uma obra de arte, representando a pureza e a santidade do espaço que protegia. Este véu representava a separação entre a humanidade e Deus, uma barreira que apenas o sumo sacerdote podia cruzar, e mesmo assim, apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Nesse dia, ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. No momento da morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu. O céu escureceu, e a terra começou a tremer. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do resto do templo, rasgou-se em 2, de cima a baixo. Este evento foi um sinal claro e poderoso. Imagine a cena. O chão treme com o terremoto, a escuridão envolve a cidade, e de repente, um som ensurdecedor ecoa pelo templo. O véu, que nunca havia sido tocado, agora estava rasgado. O véu sagrado, um símbolo tangível da separação entre a humanidade e Deus, é rasgado em 2 partes. Este ato simbolizava algo muito maior do que um simples rasgo físico. Este evento sem precedentes teve um profundo significado teológico. Ele representava a nova aliança entre Deus e a humanidade. O rasgar do véu simbolizava a remoção da barreira entre Deus e a humanidade, a abertura de um novo e vivo caminho para a sua presença. Agora, todos poderiam se aproximar de Deus diretamente. A partir daquele momento, o acesso a Deus não estaria mais restrito a um lugar físico ou a um grupo seleto de pessoas. A presença divina estava acessível a todos, em qualquer lugar. Através do sacrifício de Jesus, todos poderiam se aproximar de Deus com confiança e ousadia. Este foi um marco na história espiritual da humanidade, um novo caminho aberto para todos. Capítulo 3. A Terra Tremenda. Um sinal do poder divino. Enquanto a escuridão envolvia Jerusalém e o véu do templo se rasgava, a terra começou a tremer violentamente. O céu parecia refletir a gravidade do momento,
com nuvens escuras e ameaçadoras pairando sobre a cidade. Um terremoto poderoso como nunca antes visto na região sacudiu os alicerces da cidade. As estruturas que pareciam inabaláveis começaram a ceder sob a força implacável da natureza. Este não foi um tremor passageiro. A terra continuou a tremer, como se estivesse respondendo a um chamado divino, ecoando a magnitude do evento que acabara de ocorrer. A terra tremeu com tanta força que rochas se partiram, túmulos se abriram e edifícios desabaram. A destruição foi generalizada, deixando um rastro de devastação por toda a cidade. O próprio solo parecia estar se revoltando, refletindo a convulsão cósmica que acompanhava a morte de Jesus. Era como se a natureza estivesse em luto, expressando sua dor de maneira violenta e incontrolável. Os evangelhos descrevem o terremoto como um evento aterrorizante que causou pânico generalizado. As pessoas tomadas pelo medo corriam desesperadas, tentando encontrar um lugar seguro. As pessoas corriam pelas ruas buscando abrigo, enquanto a cidade tremia ao seu redor. O caos era palpável, com gritos e clamores ecoando pelas ruas estreitas. Os terremotos eram frequentemente vistos como sinais da ira divina na antiguidade. Para muitos, este evento não era apenas um desastre natural, mas uma mensagem clara e poderosa dos céus. Neste caso, o terremoto poderia ser interpretado como uma manifestação física da fúria da natureza diante da injustiça da morte de Jesus. A terra parecia estar clamando contra a injustiça cometida. No entanto, o terremoto também pode ser visto como um símbolo de transformação. A destruição que ele causou abriu caminho para uma nova era, uma renovação espiritual. Assim como um terremoto pode remodelar paisagens, a morte e ressurreição de Jesus mudariam para sempre a paisagem espiritual da humanidade. Este evento marcaria uma mudança profunda e duradoura. O terremoto marcou o fim de uma era e o início de outra. Era um momento de transição, onde o antigo dava lugar ao novo. Era um sinal de que nada seria igual, de que um novo capítulo na história da humanidade estava prestes a começar. A partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. Capítulo 4. Os mortos vivem. Um vislumbre da vitória final. Em meio ao caos e à escuridão, um evento ainda mais extraordinário ocorreu. Os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Imagine a cena. Enquanto a terra treme, túmulos antigos se abrem, revelando seus ocupantes há muito adormecidos. Os mortos voltam à vida, não como criaturas grotescas, mas como seres glorificados, cheios de vida e luz. Esses santos ressuscitados não se esconderam nas sombras. Eles entraram em Jerusalém, aparecendo a muitas pessoas, testemunhando o poder de Jesus sobre a morte. A ressurreição dos santos foi um prenúncio da própria ressurreição de Jesus, um vislumbre da vitória final sobre a morte que ele conquistaria. Foi um sinal de que a morte não era o fim, mas uma passagem para uma nova vida. Este evento milagroso fortaleceu a fé dos seguidores de Jesus, dando-lhes a certeza de que a morte havia sido vencida e que a vida eterna era uma realidade. A ressurreição dos santos é um lembrete poderoso da esperança que temos em Cristo. Assim como ele venceu a morte, nós também podemos ter a certeza da vida eterna através dele. Capítulo 5. Túmulos abertos. A morte. Perdeu seu aguilhão. O terremoto que sacudiu Jerusalém no momento da morte de Jesus não apenas abriu túmulos antigos, mas também escancarou as portas para um novo entendimento sobre a vida e a morte. Este evento sobrenatural foi um sinal poderoso. Os túmulos, antes símbolos de medo e escuridão, tornaram-se símbolos de esperança e vitória. A transformação foi profunda e significativa. A morte, que por tanto tempo manteve a humanidade em suas garras, havia sido desafiada e derrotada. A vitória sobre a morte trouxe uma nova perspectiva. A partir daquele momento, os túmulos abertos serviriam como um lembrete constante da promessa de ressurreição. Eles eram um testemunho vivo. A morte não era mais o fim, mas um portal para uma nova vida.
uma vida que transcendia a existência terrena. Uma vida livre das dores e sofrimentos deste mundo. A promessa de uma existência eterna e pacífica. Para aqueles que testemunharam os túmulos abertos, a mensagem era clara. A morte não tinha a palavra final. A esperança havia renascido. A vida, através do sacrifício de Jesus, havia triunfado sobre a morte. Este sacrifício mudou tudo. Este evento extraordinário desafiou as pessoas a reconsiderarem sua própria mortalidade. A reflexão sobre a vida e a morte tornou-se inevitável. Se a morte não era o fim, então como deveriam viver suas vidas? Que escolhas fariam agora? Que esperança eles poderiam ter além do túmulo? A promessa de algo maior os inspirava. Os túmulos abertos se tornaram um símbolo poderoso da nova aliança oferecida por Jesus, uma aliança que prometia vida eterna. Uma aliança baseada não no medo da morte, mas na esperança da vida eterna. Uma nova era de fé e esperança havia começado. Esses eventos naturais não só marcaram a morte de Jesus, mas também tiveram um profundo significado espiritual. Eles anunciaram uma nova era, uma era em que a barreira entre Deus e a humanidade havia sido quebrada. A escuridão, o terremoto, o véu rasgado, a ressurreição dos santos e os túmulos abertos, todos esses eventos extraordinários apontaram para a realidade da morte e ressurreição de Jesus, e a nova vida que ele oferecia a todos que crescem nele. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre a Bíblia e a história.